Vamos começar a falar um pouquinho de soldagem. Então a gente tem que pensar que a soldagem é um processo de fabricação que você pode utilizar tanto para construir, como você pode utilizar para montar, como você pode utilizar para fazer manutenções. É importante a gente entender que quando você vai fazer uma solda em fabricação, as condições todas de soldagem, elas podem ser muito favoráveis, bem diferente de quando você vai montar, que você está bem limitado em relação aos equipamentos, aos dispositivos de montagem, às posições que o pessoal pode permanecer para poder soldar. Pode até a questão de ser soldas manuais ou automáticas. Numa fábrica é muito mais fácil você ter as soldas automáticas ou as soldas mecanizadas. Então é importante a gente pensar que sim, quando a gente estiver soldando em fabricação e essa solda é em uma fábrica que foi projetada para poder construir aquelas peças por soldagem, é muito diferente. Então a gente tem que entender quais são as principais limitações que diferentes tipos de soldagem podem ter e pensando principalmente nos diferentes tipos de materiais que a gente quer soldar. Quem pensa em fabricar um material por soldagem já vai escolher um material bom para soldar. Então, a solda de fabricação ela também tem essa vantagem. Você vai soldar materiais que você previu que vai soldar. Então, você já adquiriu uma matéria-prima que tenha boas características de soldabilidade. Se forem aços, você já vai pensar nos teores de carbono que tem no material e tal. Então, quando você vai fabricar um equipamento e envolve soldagem, de uma certa forma, você já sabe o que você vai encontrar pela frente. Você já vai ter especificado materiais que tenham características boas para soldar. Muitas vezes, quando você vai reparar em uma manutenção, você repara inclusive em materiais que não receberam soldagem na fabricação. Então isso é muito importante, porque a gente pode até reparar ferro fundido, né, que não recebe soldas em fabricação, né? Então existem condições no reparo que são muito mais críticas e que demandam muito mais atenção. Então, em reparo, você pode ter grandes limitações, porque, primeiro, você está em condições não favoráveis, você tem menos possibilidade de dispositivos, você pode estar em ambientes difíceis de você controlar, umidades, ambientes difíceis de você controlar ajustes, né? Você pode não ter dispositivos e, além disso, você pode soldar materiais que não sejam tão facilmente soldáveis. E muitas vezes você pode, inclusive, querer soldar materiais que você nem tem certeza do que são, né? Então, realmente, as soldas em reparo, elas são soldas muito desafiadoras. E a soldagem, ela pode ser feita por diferentes processos que, inclusive, podem envolver fusão do material ou não, e ela pode ser exigida para cumprir diferentes funções. Você pode soldar materiais para unir os materiais, mas você também pode soldar materiais para revestir contra desgaste ou contra corrosão. Ou seja, ações ambientais, os revestimentos, eles são utilizados justamente para você cobrir uma superfície com uma fina camada de um material
que ele vai cumprir uma função extremamente crítica de resistir contra ambientes muito agressivos, seja ambientes corrosivos, seja ambientes que envolvam desgaste. O desgaste, ele pode ter diferentes naturezas. O desgaste é uma ação de atrito da superfície ou com um fluido, ou com partículas, ou até com outro material metálico. Então, existem diferentes tipos de desgaste e você pode fazer um revestimento por soldagem para resistir àquela condição de desgaste, ou seja, que a superfície tenha uma resistência ao desgaste alta. E os revestimentos que servem para resistir contra desgaste são chamados de hard face, enquanto que os revestimentos que servem para resistir contra corrosão são chamados de corrosion resistant overlay. Então, nós temos hard face e overlay. São revestimentos por soldagem e, nesse caso aí, por uma soldagem envolvendo a fusão. Mas, além disso, você também pode ter a função de restaurar um material, ou seja, recuperar um material, dar dimensões ao material. E essa pode ser uma solda conhecida como build-up. Aliás, se a gente pensar na manufatura aditiva, ela seria uma forma não de restaurar, mas de realmente construir um material por solda. Muitas vezes você realmente precisa construir um material ou construir um pedaço do material. Essas são as soldas de restauração. Você tem, então, soldas de união, você tem soldas de revestimento contra desgaste ou contra corrosão, e você tem soldas de restauração. E essas classificações que a gente dá, elas também chamam diferentes testes que a gente vai fazer lá na frente, porque quando você quer unir materiais, você tem diferentes projetos, e esses projetos podem envolver que você precise, na região que você vai soldar, de uma certa continuidade física entre materiais, e você tem que garantir que tenha uma determinada resistência mecânica, mas você pode também ter uniões apenas em filetes de solda, você pode ter uniões onde você não precisa restaurar totalmente a dimensão de uma espessura. Então, a união ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser feita com soldas de topo, soldas em ângulo, filetes de solda, soldas de penetração total, soldas de penetração parcial, e isso aí depende totalmente do seu projeto, tá? Agora, as soldas por revestimento contra corrosão, necessariamente elas precisam ser contínuas e a superfície ela tem que ser resistente à corrosão. Então, todos os ensaios que são feitos são ensaios que mostram se a superfície ela está íntegra e ela tem a necessária composição para resistir à corrosão. Já as soldas de hard face, que são soldas que é interessante, né? Hard face a gente pensa que é uma solda de revestimento duro, mas nem sempre as soldas para resistir ao desgaste elas são duras, até porque tem alguns tipos de desgaste que o que você precisa é realmente materiais que vão resistir a impactos, né, a cavitações, erosões, todas são formas de desgaste. E você pode ter, então, revestimentos contra diferentes tipos de desgaste. O desgaste abrasivo, esse sim, normalmente exige revestimentos duros, mas desgastes erosivos, cavitação, muitas vezes você precisa de materiais que realmente tenham maior capacidade de acomodar aqueles impactos que você pode ter, né? Numa cavitação, por exemplo, você tem uma ação muito agressiva, né, essa bolha, que é o contrário de uma bolha, né, que é um vácuo que se forma numa sobrepressão e que acaba dando uma ação muito
agressiva na superfície. Então você precisa de revestimentos que não são revestimentos duros. Em geral, são revestimentos até que aguentam bastante esse impacto e que acabam tendo até um certo endurecimento quando você tem esse tipo de impacto, né? E a gente tem também que, quando você vai restaurar o material, os tipos de ensaios que você faz são justamente para mostrar que a restauração ela vai dar a mesma propriedade que você precisa para o seu material de base. E aí eu estou falando de material de base, já é interessante a gente pensar que os materiais que a gente solda se chamam materiais de base. Então é bom a gente já saber que o material que a gente vai soldar se chama material de base. Já a terminologia de material de solda, por exemplo, material de adição, material afetado pelo calor, isso aí já depende muito do tipo de soldagem, se é uma soldagem que envolve a fusão ou se não envolve fusão. E aí a gente tem que sempre pensar que as juntas soldadas, elas, mesmo que elas sejam perfeitas, elas sempre são descontinuidades no material, né? Porque mesmo que você esteja restaurando o material e busque colocar exatamente a mesma característica naquela região que você soldou, nunca é igual, né? Então, as juntas soldadas e as soldas, né? Porque uma junta soldada necessariamente envolve que eu tenha soldado em união, né? Enquanto que quando você solda em revestimento, você não chama de junta soldada, né? Mas você pode dizer sempre que é uma solda. Então, as soldas, elas sempre são pontos de descontinuidade. Podem não ter uma descontinuidade física, como um poro, ou uma falta de fusão, ou um defeito qualquer, mas elas são minimamente descontinuidades metalúrgicas, porque o material da solda nunca vai ser igual ao material de base. Agora, se isso vai comprometer o comportamento do material ou não, aí é uma outra história, né? Justamente porque toda solda ela é considerada como um processo especial em fabricação, ela vai precisar ter uma qualificação prévia. Ninguém pode soldar o material e de qualquer jeito, porque se você soldar o material de qualquer jeito, como você vai saber se deu certo? Só se você destruir, né? Mas se destruir, já não deu certo, né? Então, toda solda é um processo especial que exige uma qualificação prévia. Pois é, se a descontinuidade que é a solda, ela vai ser uma descontinuidade que pode trazer um problema ou não, então você precisa analisar. É importante a gente pensar que, independente das dimensões que estão sendo soldadas, independente do processo de soldagem que você está utilizando, independente do tipo de material, independente da aplicação, uma soldagem sempre pode introduzir defeitos e sempre pode causar alterações metalúrgicas no material. Aliás, sempre causa alterações metalúrgicas. Como eu falei, ela é uma descontinuidade. Agora, se essa descontinuidade vai comprometer o material ou não, é aí que entra a qualificação. Você precisa necessariamente, para qualquer tipo de solda que tenha minimamente um requisito, você precisa qualificar a sua solda. Por quê? Porque a solda é um processo especial. E como ela é um processo especial, não dá para você simplesmente fazer uma solda com qualquer tipo de condição ou parâmetro e
acreditar que aquilo ali dá certo sem nunca ter feito antes. A solda é um processo especial. O que é um processo especial? Um processo especial é aquele que impõe algum tipo de alteração metalúrgica no material, e essa alteração metalúrgica muda a propriedade do material. E qualquer solda, qualquer tipo de soldagem, de fato, altera o material. Então, você não pode simplesmente fazer a sua soldagem e acreditar que o seu material ele vai estar atendendo a um requisito se você não testou previamente. Então, como é que é feita a qualificação de um processo especial? Você primeiro define de que forma você vai fazer aquele seu processo. Então, é uma soldagem? Quais são as condições e as características da soldagem que você vai fazer para aquele material? Então, você define. Aí você pensa, bom, esse material ele tem que requisitos? É um material que tem que ter um determinado nível de resistência mecânica? É um material que tem que ter uma determinada tenacidade? Então, você, em função dos seus requisitos, você vai pensar como que você vai testar a sua solda. A maioria das normas pensa o seguinte: eu minimamente preciso ter resistência mecânica e eu minimamente preciso estar livre de defeitos. Então, em geral, os procedimentos são qualificados com minimamente esses dois tipos de testes. Testes para detectar defeitos e testes para avaliar a sua resistência mecânica. Então, o que você faz? Você sabe qual é o seu processo, você sabe quais são as variáveis essenciais do seu processo. Aí você define os limites que existem para você utilizar aquelas variáveis e você solda um corpo de prova. Um corpo de prova que seja representativo do seu material e da condição que você vai soldar efetivamente. E aí você solda o seu material. Depois que você soldou o seu material, anotando todos os parâmetros que você utilizou para soldar o seu material, qualquer que seja o processo. Você agora testa o seu material frente aos requisitos que você impôs. Se eu estou pensando em resistência mecânica, eu faço um teste para avaliar a resistência mecânica. Se eu estou pensando em tenacidade, eu faço um teste para avaliar a tenacidade. Aí testei os materiais que foram soldados. Muitas vezes eu testo a junta soldada como um todo, outras vezes eu testo regiões específicas da junta soldada. A solda, a zona afetada, ou o que seja, qualquer que seja o processo e qualquer que seja o tipo de soldagem. E eu, então, testo e vejo, atender os requisitos? Atender os requisitos. Então, aquela solda, ela foi aprovada. Aí, agora eu pego e escrevo um procedimento de soldagem. O procedimento de soldagem, ele inclui tudo que eu utilizei para soldar, só que aí eu vou dando os limites, porque a gente sabe que quando a gente usa uma determinada condição para soldar, pode ser que a gente não consiga repetir aquela condição. Então, a gente precisa pensar quais são os limites dentro daquela condição que eu vou poder adotar. Então, por exemplo, eu vi que eu preciso que o material esteja aquecido na hora que for soldar. E uma soldagem a arco elétrico, por exemplo. Esse aquecimento prévio no material se chama pré-aquecimento. E aí eu vejo que, então na hora que eu soldei, eu pré-aqueci em uma temperatura de 85 graus. Então, agora eu vou escrever o meu procedimento, eu vou dizer que eu preciso ter aquele material aquecido no mínimo a 85 graus e no máximo aí você avalia. Eu posso ter uma temperatura mínima de pré-aquecimento e eu posso ter uma temperatura máxima de pré-aquecimento, e a temperatura de pré-aquecimento máxima, ela também vai servir
para quando eu estiver fazendo soldas mais longas, que eu tenho que soldar vários passes, por exemplo, de solda, e aí eu tenho que aquela temperatura máxima de pré-aquecimento é também a temperatura entre passes, que seria o máximo pré-aquecimento que eu posso adotar. Se por acaso a minha temperatura for aumentando e ultrapassar aquela temperatura que eu estabeleci como a máxima, eu tenho que dar uma paradinha e esperar esfriar um pouco, tá? Então é assim, você define os parâmetros e condições que você usou para soldar aquele corpo de prova e aí você escreve um procedimento de soldagem onde aquelas condições e aqueles parâmetros vão estar dentro de uma faixa que você vai ter aceitável para garantir que você tenha aquele resultado que você obteve nos seus testes. E esses testes, eles fazem parte, então, de um registro de qualificação que você tem. Então, você tem, normalmente, para uma solda, um procedimento de soldagem, que a gente chama de especificação de procedimento de soldagem, ou de EPS, e você tem também um registro de qualificação de procedimento de soldagem, que é um RQPS. E esse RQPS inclui todos os testes que você fez e inclui todas as condições de soldagem que você utilizou naquele corpo de prova. Muitas vezes você quer fazer uma EPS que sirva para várias espessuras do mesmo material. Às vezes você tem que usar vários corpos de prova. Então você pode ter vários RQPS para qualificar uma EPS dentro de uma faixa maior de espessuras, por exemplo. Então, relembrando, soldagem é um processo especial que exige uma qualificação prévia. Essa qualificação é feita você efetivamente escolhendo, definindo um procedimento de soldagem. Esse procedimento de soldagem tem que ser feito à luz do que é indicado na literatura, e aí você pode ser indicado nas normas também, tá? Algumas normas já te dão a mínima temperatura que você tem que ter de pré-aquecimento, quais são os parâmetros que você deve utilizar para cada tipo de processo. Então você vai definir esse procedimento, aí você vai soldar, você vai testar, e se todos os testes passarem dentro dos requisitos que você tem para aquela condição, você vai dizer que o seu procedimento foi qualificado para aquele material para atender aquela condição. Então você pode soldar um material simplesmente para unir, mas você pode soldar um material que vai ser utilizado numa condição de um vaso de pressão que vai trabalhar com serviço com H2S, por exemplo. Aí, como você tem o serviço com H2S e como o H2S ele tem uma característica de fragilizar o material quando você tem um processo corrosivo, você tem que ter um controle de dureza. Então, para atender aquela aplicação de serviço com H2S, a sua EPS tem que ser qualificada para um material ter dureza máxima de tantos ROCOC ou VICAS, depende do material. Cada tipo de material tem um requisito de dureza para trabalhar numa determinada condição no H2S, por exemplo. Então é importante entender que uma solda, ela é um processo especial, ela precisa ser previamente qualificada e essa qualificação ela é feita através de ensaios que você vai fazer, ensaios destrutivos. Você também pode fazer os ensaios não destrutivos para detectar se tem defeitos ou não. E geralmente você faz, porque se tem defeito, você nem testa destrutivamente. Agora, quando a gente tem soldas em fabricação, é muito mais fácil você fazer todos os controles. Quando você tem uma solda que você vai fazer no campo, você também precisa qualificar.
Então você muitas vezes vai qualificar uma solda que vai ser feita em campo, mas você usa uma oficina para soldar, em condições muito favoráveis de posicionamento e de repente você chega na hora de soldar em campo, você acaba não tendo a mesma condição. Então você tem que prestar muita atenção se você consegue em campo reproduzir as mesmas condições que você qualificou o seu procedimento numa oficina, numa fábrica, num laboratório. E a gente não pode esquecer que o comportamento de uma solda, ele vai depender muito de 2 fatores básicos. Primeiro, tem defeitos? Então existem 2 tipos de defeitos. Existem defeitos que são defeitos mais operacionais em função das dificuldades que você encontra para soldar, e existem os defeitos que podem se formar por condições metalúrgicas, tá? Então, existem defeitos operacionais e existem defeitos metalúrgicos. Além disso, você precisa garantir que o seu material ele tenha as características necessárias para atender os requisitos que essa região soldada vai sofrer na hora que você está montando, testando e operando. Então você precisa ter um material que ele atenda aos requisitos e você precisa ter um material que esteja livre de defeitos. Livre de defeitos, isso existe? Existe solda que não tenha defeito? Então é importante nesse momento entender o que é um defeito e o que é uma descontinuidade. Se a gente pensar que existem descontinuidades microscópicas na própria estrutura cristalina, eu não posso dizer que aquilo seja um defeito. Uma discordância é um defeito? Um vazio, um contorno de grão, são todas descontinuidades que existem no material, mas não caracterizam defeitos. Então, um defeito é uma descontinuidade que tem uma característica tal que não seja aceita naquela condição. Então, você pode ter soldas com alguns poros, alguns vazios, você pode ter soldas que tenham pequenas regiões que não tenha a união, você pode ter, e isso pode não caracterizar um defeito. Então, as normas e os códigos dão os limites de aceitação de descontinuidades. Por isso é que quando você solda e você faz um ensaio não destrutivo depois, não adianta você só fazer um ensaio não destrutivo e detectar uma descontinuidade. Você tem que saber qual é a norma que você está usando e qual é o limite que aquela descontinuidade tem para se tornar um defeito. Porque se você estiver abaixo desse limite, aquilo ali não é um defeito, é apenas uma descontinuidade. Agora, a gente tem que entender que cada região dentro de um determinado componente, dependendo da função dele, você pode ter descontinuidades aceitas de tamanhos maiores ou menores. Por exemplo, se você tiver um porinho numa solda de união que tem 2 milímetros de diâmetro, é um poro pequeno. Para uma solda de união, aquele vazio de 2 milímetros pode não ser um problema. Agora, se você tiver um porinho de 2 milímetros numa solda de vedação, isso pode significar que não vai vedar, né? Então, a gente também tem que entender que os limites de descontinuidades também dependem da função. É uma solda de selagem, é uma solda de união, aquela solda ela vai se configurar como uma resistência mecânica, aquela solda vai se configurar como uma resistência à corrosão. Então, depende
também da função que a sua solda vai cumprir, tá? Se ela é uma solda de selagem e se ela está numa área de vedação, ela não pode ter defeitos, mesmo que pequenos. Outra coisa, muitas vezes você tem um porinho, que é um gás que foi aprisionado, e esse porinho tem 2 milímetros. 2 milímetros nem é muito grande para um poro. Agora, se você tiver uma trinca, talvez a trinca não seja tão boa, né? Por quê? Existe a questão também do quanto aquele defeito ou aquela descontinuidade vai concentrar a tensão. Defeitos mais volumétricos, eles têm fatores concentradores de tensão mais baixos, enquanto defeitos lineares, como falta de fusão, falta de penetração, trincas, esses defeitos são mais críticos. Além de concentrar mais a tensão, no caso de trincas, a gente tem que pensar que a trinca teve uma determinada natureza e que se trincou o material foi porque o material não resistiu durante a soldagem a uma dada condição. E se trincou, talvez as adjacências daquela trinca não sejam tão favoráveis e pode promover uma propagação da trinca. Então, você sempre tem que pensar também na relevância dos defeitos. E a relevância dos defeitos não tem a ver somente com o material, tem a ver também muito com a função que aquela solda vai ter dentro de um dado projeto, pensando no tipo de solicitação que eu vou impor e pensando também na propriedade que aquela solda precisa ter. Então, basicamente, o comportamento em serviço de construções soldadas, sejam estruturas ou sejam equipamentos, depende de 2 fatores básicos. A integridade, que eu vou buscar assegurar através de um plano de qualidade, que é um documento de projeto, e o atendimento aos requisitos que eu vou buscar que a minha solda tenha através das qualificações e das especificações, tanto do material como do próprio procedimento de soldagem. A soldagem é um processo especial que exige não somente engenheiros, inspetores, operadores e soldadores qualificados, mas principalmente muito conhecimento sobre os tipos de construção, com todas as especificidades exigidas pelo projeto em relação às configurações e em relação aos próprios materiais. Lembrando que um projeto, ele tem uma especificação de material, ele tem uma configuração geométrica e ele tem um plano de qualidade. E dentro desse plano de qualidade, a gente tem que prever como que a gente vai avaliar as nossas soldas e como que a gente vai qualificar os nossos procedimentos de soldagem.